Ele veio diretamente da Esbórnia. O violinista Krauno Sang está entre nós aqui no estúdio, ou melhor, o alter ego dele. O Perimetral Podcast dessa semana recebe um baita artista cuja imagem está colada na cena teatral de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Eu tô falando do Ike Gomes, um dos criadores de um dos maiores sucessos dos palcos gaúchos, o inesquecível e delicioso PG. Tangos e tragédias que segue dando muitos frutos. Que prazer imenso te receber aqui. Igualmente. É muito legal. Bom, já conversei com o Ike várias vezes. Sempre que eu converso contigo, sempre me enriqueço. Sempre saio com algo de novo, sabe? Eu nunca me esqueço, Ju. É porque o meu nome é Luiz Henrique. Então, eu sempre digo, Henrique, né? É bom enriquecer. Ó, já recebi mais uma aulinha do Ike Gomes aqui. Sabe que uma vez eu fui no show do Tangos e Tragédias, eu fui em vários, mas... Eu ia dizer só uma vez? Não, eu nunca me esqueço, cara, uma vez, eu já te falei isso, eu acho que eu tava ouvindo muito Police uma época, o Sting e tal, e aí eu vou num show e por coincidência eles tocam o Ike e o Nico. Vocês tocaram Roxine, cara. Tocamos vários anos, muitos anos. Cara, que coisa sensacional. Só que era Roxine, uma versão louca de vocês aí, com violino e uma coisa que mistura com folclore. E ficam saindo. Cara, aquilo foi uma coisa assim que me abriu um horizonte diferente, porque eu tava tocando muito naquela época, assim. E com outras maneiras de pensar música, assim, foi importante pra mim, honestamente, assim, porque na época eu tava muito envolvido com banda, e eu queria começar te perguntando, se tu me permite, Ju, claro. Que é o seguinte, eu gosto muito de biografias musicais, mas, por exemplo, eu vou te dizer por que eu tô falando sobre isso, Ike. Aquela do vocalista do Queen, do Fred Mercury, eu não gostei. E não biografia? A cinebiografia. Não, desculpa, no cinema. No cinema. Dele, tu viu, certamente. Vi. Isso. Sim, vi. E eu achei o filme meio ruim. Também eu não entendi gostei. Bem por quê, tava todo mundo falando bem na época, o cara ganhou o Oscar de melhor ator. Também não achei, não sei por quê. Aí um tempo depois eu fui ver o filme do Elvis Presley. E esse filme do Elvis, como vários outras cinebiografias, tem o mérito pra mim. Aí eu me dei conta por que eu não gostei do filme do Queen, Ju. Porque o Elvis Presley conta da onde que veio aquela doideira dele de cantar daquele jeito, de fazer o rock daquele jeito, de dançar daquele jeito. Conta que ele, criança, que ele frequentava as igrejas e que ele convivia com as comunidades negras na época e que ali ele olhava e achava aquilo sensacional, tinha um balanço diferente. Então, conta da onde vem a origem musical e as sacadas malucas do cara. O do Fred Mercury, que também era doidão, que misturava ópera com rock and roll e tal, não diz da onde vem, como é que ele absorveu aquilo, o que a família dele ouvia. E aí é isso que eu não acho legal. Então, tudo isso pra introduzir e dizer que eu há muito tempo quero te perguntar isso. De onde é que vem essa loucura tua? Da de família. Misturar, música folclórica com polca, com minueto, com... Cara, que troço maluco isso. Por quê? Bom, do meu caso, né? Claro que o resultado do Tangos e Tragédias é o meu encontro com o Nico Nikolaevski. Claro. Né? Mas assim, de família, né? Tinha, assim, meu pai... Quando eu nasci, o meu pai jogava no Grêmio. Aí, ele já era ligado... Meu pai jogava profissionalmente. Profissional. Como é que é o nome do teu pai mesmo? Léo Gomes. Que posição ele jogava? Centeralf. Mas chegou a jogar no time profissional. Claro, muitos anos. Ele veio do Renner. O Renner, que era o time campeão, que ganhou a primeira vez do Grêmio e do Inter, coisa e tal, que era uma seleção gaúcha, era todo o time do Renner. Daí depois o Renner se desfez, que era ligado às lojas Renner, né? E aí os jogadores foram todos, alguns foram pro Inter e outros foram pro Grêmio. E o meu pai foi pro Grêmio. Isso em 57, eu nasci em 59. E aí ele era jogador profissional, depois ele foi pro Cruzeiro de Porto Alegre, depois ele encerrou a carreira. Mas muito ligado à cultura brasileira, ao samba e ao futebol, por exemplo. As viagens dele pelo Brasil jogando futebol, né? Então sempre me trouxe muito, assim. Ele me levou na escolinha do Grêmio, porque é lógico que eu queria ser futebol. Eu tenho várias fotos com ele no jornal, nas gazetas, coisa criança, né? Então ele me levou na escolinha do Grêmio. No outro dia, ele me botou na aula de violão. Que idade tu tinha aí? 11, 12, né? O outro dia ele disse, não senhor, o professor vai vir aqui para te dar aula. Eu disse, mas eu tenho um jogo lá, o pessoal tá me esperando. Não senhor, o professor vai vir aqui, tu vai ter aula de violão. Então ele viu que não dava, né, pro negócio.
E assim, meu pai, muito sarau em casa. Muito sarau em casa e muitas serenatas. Onde é que vocês moravam nessa Nós época? moramos em Giruá, né? Eu sou de Porto Alegre. Ah, tá. Nós somos de Porto Alegre, né? E aí, mas o meu pai, depois que ele entrou pra Caixa, ele foi transferido pro interior, porque aí foi fazer gerência de agências, coisas e tal. Quer dizer, saiu dos campos e virou bancário, isso? É. E aí foi pros campos de plantação, porque ele tinha, me lembro que eu ia com ele, uns amigos que pediam empréstimo, coisa e tal, e ele tinha que fazer vistoria nos campos de plantação de soja e trigo, coisa e tal, e eu gostava muito daquilo, de andar em trator e de se atirar de montanhas de sementes de soja, de trigo, né? Tá, mas os saraus eram lá? Os saraus eram na casa do meu pai, depois que eu aprendi, na casa dos meus pais, né? Depois que eu aprendi, minha mãe gostava muito também, então quando eu aprendi a tocar 2 músicas, eu já tinha que tocar pra todo mundo. Maravilha. Então, chegou o auge, assim, de que um dia ele tava conversando com o... Teu pai era um cara muito culto, assim. Não, ele era inteligente. Mas fazia sarau com a comunidade música, ali. gostava de música. Chamava os amigos. Chamava um, chamava outro e chegou a esse extremo de ele estar conversando com o carteiro, um dia eu passar por trás e ele diz, ô Ike, pega o violão lá, vem tocar uma pra ele aqui. Sensacional. Que Tu, demais. 12, 13 anos. Eu tinha que tocar pra todo mundo. E mas então, o que qualquer essas... pessoa que chegava em casa eu tinha que tocar. E essas primeiras músicas eram o quê? Bom, Jovem Guarda. Você é meu tijolinho, você é meu tijolão. Foi a primeira, eu me lembro que eu fiquei a noite inteira, eu não queria ter aula. Mas depois que eu aprendi, eu fiquei a noite inteira tentando tocar os acordes e já saía, né? Ô Ike, mas eu li em algum lugar, aí tu me corrige se estiver errado, que tu decidiu mesmo ser músico depois de ver um show da Rita Lee. Isso depois. Isso mais depois tarde. de ele me obrigar a tocar muito churrasco. E aí eu tava dizendo em serenatas. Então as serenatas era isso, a gente saía, né, e tocava na janela de um amigo, né, que se acordava e aderia, primeiro recebia o pessoal e aderia a serenata para ir para outro lugar para tocar na janela de outra pessoa. Isso é Tangos e Tragédias. Ah. Então a gente tocava pela rua. E no improviso também, muitas vezes. Claro, né? E tocava pela rua, ia lá na janela de outra pessoa e tocava, acordava aquele sujeito. Daí me lembro que meu pai algumas vezes terminou às 7 horas da manhã, tocando na rua. Teu pai ia comigo. junto. Teu pai ficava cantando. Meu pai é que armava tudo. Mas ele não tocava, né? Ike? Não, ele tocava percussão. Ele tocava percussão, te acompanhava com percussão. E me ensinou a tocar na mesa, o samba. Bate aí. O samba é assim, ó. Pac, tic, pac, tic, pac, tic, pac, tic, pac. Tradição oral brasileira. Então, assim, eu sei tocar samba, eu toco escola de samba, eu toco repinique, eu toco repinique. O pessoal lá no Imperadores agora botou uma faixinha lá do celular, o cara dizendo assim, Repinique Gomes é nosso. Eu toco repinique. Já te vi lá nos ensaios, eu fui uma vez no ensaio lá, achei demais, tu tava lá. Bom, eu gosto de escola de samba, eu gosto muito da cultura brasileira. Mas volta pra serenata, desculpa. As serenatas, então ali o meu pai várias vezes... Em Giruá, em Soledade. Janela das pessoas. Em Giruá, na praia, quando a gente ia pra praia, ia fazer serenata. Na praia era onde? Praia Cassino. Cassino, tá, no sul. E aí, família, né? Minha família toda gostava, meus tios gostavam, a gente escutava samba no rádio e todo mundo tocava no vidrinho aqui, né? Nos copos, todo mundo. E a gente ficava feliz, assim, de saber que a gente podia acompanhar aquela música até o fim. E todo mundo se comprazia daquilo, né? Uma coisa simples, assim, de bater na mesa, cultura brasileira, né? Então eu me considero muito brasileiro. Fica muito claro, Tangos e Tragédias tem esse apelo menestrel, assim, né? Total. E aí o Nico Nikolaevski também era dessa onda, entende? Embora o Nico Nikolaevski fosse descendente de russos, de pai e mãe, entendeu? Judeu, né? Caucasiano, branco. Né? E eu, embora tenha essa lata de branquela, eu tenho um bisavô negro, uma bisavó indígena, então sou brasileiro, né? Brasileiro mesmo, brasileiro. Mas e quando é que vem
essas influências malucas, assim, minueto, polka, música folclórica, clássica, tudo. Aí vocês foram... eu fui estudar violino, né? Um pouco mais tarde fui estudar violino, então... Mas aí já em Porto Alegre. Já em Porto Alegre. Daí fui escutar música clássica, né? Aí fui encontrar os violinistas da música popular no tango. Né, tango, o grande tem tango bastante. Antônio Agri, do Quinteto do Piazzolla, foi um grande... Tive contato com ele lá em Buenos Aires. A versão de Roxinha, inclusive, que vocês faziam era um tango, não era? Não era um tango, mas as pessoas se lembram muito porque aquela versão do Moulin Rouge, daquele filme, Sim, do Moulin Rouge, isso. é um tango. E as pessoas se lembram muito da nossa versão quando vem aquela versão em tango. Entendi. Mas a nossa não era tango, porque a gente foi o Tangos e Tragédias. Aí escutou Roxane em formato de tango e fez a ligação. E aí relacionei. Mas o nosso não, o nosso era uma coisa, era uma música esborniana, né? Que gênero musical tu acha que é? Aquilo, o quê? Não, Aquela versão... do Tangos e Tragédias. Não, o Tangos e Tragédias tem vários gêneros mistura, musicais, né? mas são músicas que passaram pela Recicla Grand Rechebuchen, a grande lixeira cultural da Esbórnia. Então, tudo que passava por aquela máquina de reciclagem, do acordeon de efeitos fantásticos do maestro Pletskaya e do violino delirante do Kraunos, então era aquela química, né, entre eu e o Nico Nikolaevski que resultava naquilo. Vamos falar um pouco, eu sei que já deve ter falado 1 milhão de vezes sobre isso, mas Tangos e Tragédias surgiu em 1984, ficou mais de 30 anos em cartaz. 30 anos. E eu não sei se tu tem noção do papel formativo que vocês tiveram, porque eu lembro de vir do interior de Santa Cruz do Sul numa excursão para ver Tangos e Tragédias, primeira peça que vi no Teatro São Pedro. Nunca esqueci, voltei depois, vi muitas vezes e acho que hoje a minha ligação com o universo da arte tem muito a ver com essa experiência inaugural, sabe? Bacana. E eu acho que é assim pra muita gente que deve estar nos ouvindo ou nos vendo, deve estar se identificando, sabe? Eu sei que tem muita gente que vem falar assim, por exemplo, eu fui estudar violino e hoje eu toco numa orquestra, coisa e tal, porque eu te vi tocando, né? Ou eu toco violoncelo hoje porque eu fui no Tangos e Tragédias e vi que gostei daquilo que eu vi, né? E eu normalmente eu peço desculpa para essas pessoas porque eu achava que elas tinham que se mirar em outros músicos mais que de formação, né? Porque eu tive a sorte de ter um professor, tive vários professores e um mestre, que é o Fred Gerling. Ah, sim, que foi maestro Da Orquestra do Teatro São Pedro e grande professor, formou aqui vários. E quando eu vejo uma pessoa tocar, imediatamente eu sei que ela estudou com Fred Gerling, um violinista. É mesmo? É. Porque eu sei a precisão que o mestre colocou ali naquele aluno. Entendeu? Então esse cara, ele trouxe para o Brasil, morou nos Estados Unidos muitos anos, professor também, mas trouxe assim um nível de formação para quem entra nessa área assim, muito alto, muito bacana. Tá, mas e Tangos e Tragédias? Como é que aconteceu essa junção incrível que... Bom, era 84 e ainda era o final da ditadura militar, né? Não havia nenhuma forma de fazer carreira artística aqui em Porto Alegre. Não existia essa perspectiva. Até tinha grupos, coisa e tal. Tinha o Saracura, que era muito famoso, né? E fazia muitos shows. Eu ia nos shows do Saracura, era fã. Mas eles não conseguiam sobreviver daquilo que faziam, né? A estrutura que se tinha que ter para fazer um show não cabia, não tinha patrocínios, não tinha esse tipo de coisa. E as gravadoras estavam todas no Rio, em São Paulo, centro do país, era muito longe tudo, né? Então era assim, quem conseguia fazer uma carreira assim era uma coisa excepcional, extraordinária. Sim. Né? Então assim, normalmente não dava, entendeu? Mas eu era assim formado nessa questão de música brasileira, então eu mirava assim o Egberto Gismonti, o Hermeto Pascoal, o Milton Nascimento, o Gilberto Gil, o Caetano, os grandes, né, da música brasileira, assim. E isso era um padrão muito interessante para mim seguir. Eu era compositor, eu queria ser arranjador
muito. Eu queria escrever arranjos para orquestra, essas coisas assim, mas tinha-se muito pouco. Eu tinha uma banda com 12 elementos, fazia um show em cada... Era difícil. Tu estudou, eu digo, formalmente? Eu estudei... Te formou em música? Não me formei, mas eu estudei. Então eu estudei com algumas pessoas. Claro. Teve o Kim Ribeiro, que me deu as primeiras aulas de mineiro, que morava aqui, me deu as primeiras aulas de escrever arranjos. Depois eu tive aula com o Roberto Inátali, que é o sobrinho do Radamés Inátali, que é outra celebridade que nasceu em Porto Alegre e fez uma carreira no Rio de Janeiro extraordinária. No último disco do Tom Jobim tem 2 músicas em homenagem ao Radamés Inátali. Radamés Inátali fez o concerto de formatura dele no Teatro São Pedro. Então, grande músico saiu daqui, se juntou aos grandes músicos brasileiros. Pixinguinha tocava na banda de Radamés, Radamés tocava na banda de Pixinguinha. Então, Porto Alegre tem um papel importante na fundação da música brasileira, embora ainda achem que o Rio Grande do Sul está sempre numa situação meio extrema, assim, né, do extremo do Brasil, e que tem uma dificuldade de se relacionar com a cultura brasileira de fato, assim, mas a cultura brasileira tem muito de fundação em Porto Alegre. Lupicínio Rodrigues, um dos pilares da música brasileira, da música popular brasileira, não é? Elis Regina, que saiu daqui também. Então, essa contribuição. E tantos outros. Depois tem o Cleiton e Cledir, que fizeram esse repertório maravilhoso. Tem a família Ramil toda. Não, eu te interrompi quando tu falava sobre o encontro com o Nico, né? Que era a pergunta da Ju. E nós queríamos fazer carreira boa. Me pegou porque eu fui. Isso. Mas a culpa foi minha, eu que te interrompi. Tu tava mirando lá no Milton Nascimento. Mirando nisso. E era muito difícil. Não tinha orquestra para fazer um arranjo, né? Eu queria fazer arranjo por orquestra, mas não tinha orquestra. Tinha a OSPA, né? Aqui. Naquele ano nasceu a Orquestra do Teatro São Pedro também, que existe até hoje. Então, o nosso encontro tinha todos esses elementos, porque o Nico é de formação de piano clássico, não é? Então estudou piano clássico com a grande professora Dirce Knijnik, né, que formou vários pianistas de música erudita, né? E então essa informação de música clássica o Nico tinha, e eu também tinha pelo estudo com violino, e o estudo entrou na Recicla Gran Rechebuchin. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a síntese que nós pudemos fazer, que nós conseguimos fazer de música para criar um sistema, não é? Um sistema de entendimento, um sistema próprio, não é? De música original, que a gente considerasse original e que a gente ficasse afim de usar aquele sistema como janela de comunicação com o público, né? Então isso foi o que resultou do nosso encontro, não é? O Nico, por exemplo, jamais iria tocar uma música de pandeiro, um samba, uma música brasileira. Tu sim. Mas já na primeira versão do Tanques e Tragédias tinha uma tragédia que era um samba de breque que eu nunca tinha ouvido em gravações. Eu sabia porque meu pai cantava e eu acompanhava ele. Então isso já entrou na primeira versão do Tangos e Tragédias. Então era um molho brasileiro. Até que muitos e muitos anos depois nós estávamos em Erechim fazendo um show, 4 graus. E aí a nossa produtora veio dizer assim, olha, o Hermeto Pascoal tá aí. Eu digo, como? O Hermeto Pascoal? Tá louca, deve ser alguém parecido, né? Aqueles velhinhos albinos assim, Aí eu olhei através da cortina assim, puxei, digo, o Hermeto Pascoal tava na segunda fila. A esposa dele, a família dele, naquele momento, era de Erechim. Eles vieram visitar, nós estávamos fazendo show, eles foram ver. Aí, no fim, o Hermeto Pascoal, o Nico, chamou o Hermeto para vamos fazer um som, Hermeto. Ele não piscou meio segundo. Levantou e subiu e fizemos um som no palco, né? Ele participou do Tangos e Tragédias, então. E ele, eu estou contando isso tudo para dizer para vocês, assim, que ele disse, gostei muito do show. Muito divertido, muito inteligente, brasileiro, ele disse, muito brasileiro.
O Hermeto falar isso pra mim, então, porque eu sabia todos os discos do Hermeto, eu tocava as músicas, eu estudava Hermeto Pascoal. Então o Hermeto falar isso, entende? Quer dizer, do Tangos e Tragédias, quando a gente ia fazer temporada no Rio, esse nome Tangos e Tragédias já afastava um pouco as pessoas. Tango. Porque o carioca tem bronca de argentino, né? Então o Rio de Janeiro foi muito legal pra nós, assim, quando a gente passou a fazer shows no Canecão, porque antes foi uma trajetória no underground do Rio de Janeiro, fazendo shows assim para poucas menores, pessoas. Menores, sim, claro. Menores. Até que a gente conseguiu alcançar o Canecão. E vocês esperavam esse sucesso estrondoso que foi? Poxa, em cartaz 30 anos e tinha temporadas no São Pedro que eram semanas e semanas, né? Vocês ficavam em cartaz e sempre estava cheio, lotado. Nós chegamos a fazer 2 meses de segunda a segunda. Incrível, né? 2 sessões no domingo. A que tu atribui isso, assim? Porque... Eu acho que as pessoas gostaram. Se identificaram com as loucuras da cabeça de vocês ali. E também tem uma síntese ali, né? Que as pessoas se identificam, assim, muito aqui no sul do Brasil. Os imigrantes. Claro. Que Kraunos e Pletzkaya vieram da Esbórnia, então eles são aquele imaginário do imigrante que todos nós temos e que dos 200 anos para trás a nossa história se perde. Se esfumaça ali numa esbórnia, porque ninguém veio daqui. Todo mundo veio de algum lugar, né? Os nossos antepassados vieram de algum lugar, ou da África, ou de Portugal, ou da Itália, ou da Alemanha, ou do Japão, ou de algum lugar que não é aqui. O ambiente mudou tanto que o próprio indígena parece estrangeiro na terra dele. Uhum. Então os estrangeiros estão ali, né? Estão representados naqueles 2 perdidos. E um ponto que eu acho muito rico, assim, que é a tua reinvenção depois da morte do Nico. Como é que foi isso pra ti, cara? Como é que foi se reinventar? Porque, na verdade, continua sendo o Krau no sangue, continuou com ele. E eu vi já, Esbórnia Contra-Traca é bom pra caramba, é muito divertido, é muito legal de ver. Com a Simone Haslan. Ela é sensacional, a Simone é maravilhosa. Maravilhosa. E como é que foi pra ti isso, cara? Eu quero saber, assim, bem francamente, assim, se houve momentos em que tu... cara, não consigo mais sem o Nico... Vou pegar vou fazer outro personagem, vou fazer outro troço. Eu fiz, né? Foi pra ti? Eu fiz no começo, né? Porque foi muito duro, né? A perda do Nico foi uma perda, assim, em cena, porque nós fizemos uma semana da temporada e paramos, porque ele começou a se sentir mal e daí ele não voltou mais. E no último dia da temporada foi a despedida dele no palco, né? Então foi bem duro, assim, foi uma sensação coletiva, assim, né? Porque as pessoas sentiram muito. O teatro estava lotado igual, só que era para despedir dele no palco. E foi uma notícia do Jornal Nacional, né? Então, assim, eu me lembro que eu fui para o Rio de Janeiro para me isolar um pouco, assim, de as pessoas virem, e para ver, assim, a abrangência que a gente não sabe, né? Eu não tinha noção e até hoje não tenho exatamente assim a noção do alcance do trabalho, mas eu estava na rua e aí veio um grupo de garis para me consolar. Tá brincando, cara? Isso no Rio de Janeiro. Aqui. Daí, né, daquele período assim que, eu queria estar fora, né, daquela lembrança constante, assim, então foi pro Rio de Janeiro, passar uns dias lá, e lá as pessoas me reconheciam também, e vinham falar, e vinham dar, assim, as condolências, sabe? Então, foi um período, assim, que as pessoas compartilharam comigo, né, aquele momento da perda do Nico, né? Mas a gente tinha criado muita coisa que não entrava no espetáculo, que não tinha entrado ainda, né? O filme, por exemplo, do Otto, o Até que a Esbórnia nos Separe, o filme de animação, é um longa-metragem que está no YouTube, quem quiser ver, ou está nas plataformas aí da Box Brasil Play, tá lá, quem quiser ver o filme, tá lá, é um filme de arte maravilhoso, é uma animação incrível. Os 2 diretores, o Otto e o Ennio Torresan, são membros da Academia de Hollywood, eles votam, né? Então eles trouxeram uma grande qualidade para aquele trabalho de animação. O Ennio Torresan trabalha na DreamWorks hoje, né? Fazendo Head of Story, dirigindo equipes de animação, coisa e tal. Então trouxe uma qualidade muito legal assim pro filme. E esse filme
recém tinha estreado, né? Nós vimos a estreia do filme lá em Gramado, no Festival de Gramado, e lá ele ganhou um prêmio prêmio de arte, depois ganhou outros prêmios, foi para festivais de animação no mundo todo, e aí em fevereiro foi que o Nico nos deixou, né? Foi em julho que estreou o filme, em fevereiro foi que ele nos deixou. 2014, né? 2014. Daí tinha esse conteúdo todo criado, né? Muito conteúdo que a gente tinha criado, muito nas entrevistas. Porque como a gente dava entrevista com os personagens, os jornalistas nos perguntavam muita coisa, às vezes entravam na brincadeira e puxavam um assunto ou outro. O próprio Jô Soares, que nós fomos muitas vezes lá, às vezes puxavam um assunto, puxavam outro, e a gente reconhecia que aqueles assuntos eram interessantes para as pessoas, porque as pessoas riam, as pessoas queriam saber mais de uma coisa, ou como é que é o esporte da Esbórnia, o Machado Ball. Bom, o Machado Ball veio do meu pai, que era Centeralf, que era centro médio, entendeu? Aquele cara que não pode deixar a bola passar no meio do campo, entendeu? E então eu tenho uma manchete com ele numa Gazeta Esportiva lá: não sou bandido, dou é na bola. Maravilhoso. Então eram os lenhadores, né? Eu digo, claro. Pô, que os lenhadores jogam? Machado Ball, né? Então talvez o Dinho já tenha se aposentado. Aquele momento que se aposentou foi entrar numa equipe de Machado Ball. O Dunga não quis. Não quis? Mas tinha todas as qualidades. Não, mas eu queria... Voltando, sobre a tua necessidade de se reinventar sem o Nico. E se isso foi muito difícil pra ti? Se tu pensou em abandonar alguns projetos? Eu vou te contar o seguinte. Não, eu comecei com o Tantango, que era um projeto paralelo que eu tinha, que inclusive... Olha só como é o destino, né? Inclusive, uma das temporadas do Tantango no Teatro São Pedro, eu tinha uma surpresa pro Nico. E eu liguei para ele e disse: Nico, hoje tem uma surpresinha para ti, vai ver o show hoje. E ele foi. E tinha um tributo ao Nico Nikolaevski no fim do show. Vinha uma fotona dele, uma frase, coisa e tal, sabe? E era um tributo a ele, né? E eu oferecia aquele show para ele. E ele viu, em vida, um tributo que eu fiz para ele. Que legal. Sem saber que logo a seguir nós iríamos ficar sem ele, né? E depois nós fizemos aquele show, um tributo com as músicas dele mesmo, né? Então, assim... e esse pessoal que nos cerca, por exemplo, o Cláudio Levitan, que é autor de uma das músicas principais do Tango de Tragédias, que era o Ana Cristina. Ah, sim. Grande compositor de muitas e muitas e muitas músicas. Agora ele é o principal compositor desse espetáculo, e ele já tinha um personagem que participava conosco no Tango de Tragédias, eventualmente, que é o professor Canflutz, reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Esbórnia. Então o Cláudio Levitan participa com a gente, nós nos debruçamos sobre o mapa da Esbórnia, nós expandimos as regiões esbornianas, determinamos as 8 regiões da Esbórnia, todos os personagens que estão que vivem naquelas regiões, a história daqueles personagens. Entendeu? Quer dizer, tu te reinventou dentro do próprio universo que vocês dois criaram. Sim. E trouxe mais gente pra dentro. Imagina, olha só a sorte que a gente tem. O que é o destino, né? A Simone Haslan, que fazia parte do espetáculo Rádio Esmeralda, que ficou 9 anos em cartaz, esse espetáculo nasceu dentro do Tangos e Tragédias. Porque eu vi as duas, Simone Haslan e Adriana Marques, eu vi as duas tocando e eu falei, elas são uma dupla. E elas não eram uma dupla. Elas foram num encontro musical e o resto do grupo não foi. E elas resolveram fazer uns números lá, elas duas. Nunca tinham feito só as duas. Mas quando eu vi elas tocar pela primeira vez, eu digo, cara, elas são uma dupla, elas têm uma química perfeita. Convidei elas para fazer uma participação no Tangos e Tragédias. E o Nico topou. Fizemos, e dali daquela participação, eu já vim com a proposta de fazermos um espetáculo delas chamado Rádio Esmeralda. Sim. Onde elas faziam uma rádio. Deixa eu fazer um parênteses, que eu acho o Ike... Eu te acho muito, muito modesto, sabe? Que tu é um cara assim... Não sei se tu percebe isso, Ju, que o Ike, para falar dele próprio, às vezes ele fala de bastante gente. Então, tu tá falando da Simone, fala do Hermeto, fala do Nico, fala do... E eu realmente queria que tu dissesse
por dentro de ti. O que tu tava Olha, sentindo sobre a tua relação com o Kraunus, né? Que é o teu personagem, e com a morte dele. Como é que tava dentro da tua cabeça, assim? Porque então eu falei não deve ter sido fácil, pai, cara. Porque não foi a vida inteira do lado do cara, fácil, né? Não foi fácil, mas eu falei do meu pai, agora eu vou falar da minha mãe. Tá? A minha mãe de formação espírita. Então nós estivemos sempre muito perto da questão do espiritismo e da vida além morte. É isso que eu queria que tu falasse. Dentro de ti, como é que tava funcionando a essa vida cabeça além morte. aí? Então, assim, para nós perdemos a parte física do Nico. Mas nós não perdemos o Nico. Porque o Nico está dentro do conceito do trabalho, da Esbórnia, a fundação da Esbórnia, do estilo, do conceito da coisa. Então, o conceito, quem é que cria os conceitos? São as consciências. As consciências, dentro do nosso ponto de vista, elas não morrem. Então, eu não sinto que o Nico nos deixou assim, ele nos deixou fisicamente. Nós não temos mais a presença física do Nico, mas nós temos a presença da consciência do Nico dentro desse trabalho. Então, assim, a forma como nós levamos esse trabalho mudou muito, porque a presença física dele era muito importante, não está mais, mas aquele conceito que nós engendramos juntos durante a fundação do trabalho permanece. Então o conceito permanecendo é um pedaço da alma do Nico que permanece, porque um artista, quando ele cria alguma obra, aquilo vem da consciência dele. Então Bach, por exemplo, criou, as pessoas acham muito interessante, assim, os 30 anos do Tangos e Tragédias, né? Mas Bach faz 300 anos que as pessoas tocam. Que loucura, né? Tu entende? Então, assim, mas é pra poucos, né? A consciência daquele cara tá na obra dele. Entende? Tá naquelas partituras. Mesmo que um dia as partituras não venham a ser mais executadas, existe aquela consciência daquele trabalho. Então, é um pedaço da alma do cara que tá ali. É ele. Sim. É a consciência dele. Sim, a imortalidade tá ali. Da consciência dele. Entende? Então, tá ali. A prova da consciência dele tá na obra dele. Um escritor de literatura, um pintor. E tu sentia vontade de continuar próximo da consciência do Nico? Tu tinha essa... Ou isso não era, com perdão do trocadilho, consciente pra ti, assim? Não, é assim, eu sentia que nós deveríamos, e as pessoas pediam, não deixem a Esbórnia morrer. Perfeito. Entende? E eu achava que sim, que nós tínhamos conteúdo, né? E eu fui pra estrada num primeiro momento com o Tantango. E foi legal, a gente fez uma gira, né? É difícil de qualquer forma, já era uma banda, não era só dois, coisa. Mas eu queria realizar aquele conceito de tango brasileiro. Sim. Porque isso só é possível em Porto Alegre. Não é? Mas tu tem ideia do tamanho desse teu feito? Porque não é fácil mesmo, né? Morre o cara que tu tinha uma dupla antológica, que era um símbolo do teatro porto-alegrense, todo mundo conhecia, e tu monta um outro troço dentro da mesma ambientação que da também Esbórnia é um sucesso, e tal, né? E continua fazendo um sucesso. Não tem nenhuma Esbórnia Contra-Ataca que não lote ali o São Pedro, né? Agora o São Pedro tá fechado. Vou te dizer que, olha, não foi fácil lotar. Agora, as últimas temporadas é que tá lotando como era no Tangos e Tragédias. Demorou um pouquinho? Demorou. Eu achava que tinha sido e nós tempo. Tivemos muita sorte porque nós tivemos suporte, tá? Especialmente dos nossos patrocinadores, que eu tenho que falar, que a Rio Grande Seguros e Icatu, que viu o potencial do trabalho e apostou, e vem apostando através dos anos. Quando eu fui ver a Esbórnia, tava lotado, entupido de gente. Então foi um dia bom, mas não era todos os dias assim. Mas agora tem sido. Agora tem sido, ultimamente tem sido. Mas assim, ultimamente. E por que tu acha que ultimamente tá mais? Porque demora para as pessoas quererem ver, para as pessoas perder o medo de chegar lá e não ver o Nico. Claro. Entende? E daí as pessoas chegam... É assustador pro público também, aí claro. Chega nas pessoas assim, mas não tem o Nico, mas ele aparece, o Nico aparece nas projeções, e o show é legal igual, tem a Simone Haslan. Então a Simone Haslan, que foi formada nesse tipo de performance dentro do Tangos e Tragédias, e perdeu a parceira dela também. Né? Então assim, ela estava totalmente pronta com esse case. Ela sabia o nosso tipo de performance, ela fazia o nosso tipo de performance, que era o Tangos e Tragédias. Muitas vezes o pessoal falava que a Rádio Esmeralda era o Tangos e Tragédias e saias. Então a Simone Haslan
eu preciso falar dela, porque é o seguinte, ela é muito mais, tu tá dizendo que eu sou modesto, a Simone Haslan é muito mais modesta, cara. Porque olha, modesto no sentido de que tu claramente tu bota todo mundo a brilhar, todo mundo, e que tu é muito generoso. Tu bota todo mundo a brilhar, tu fala muito bem de todo mundo. E de ti, às vezes, tu fala menos. Mas é o seguinte, eu não tô te criticando, eu vou falar tô de dizendo mim, que tá? isso é bonito. Eu vou falar de mim, que eu sei que eu tenho essa qualidade. Uhum. Eu sei ver o que há de melhor nos outros. Eu sei ver isso. Uhum. Então, sabendo extrair o que há de melhor dos outros, então eu tenho o que há de melhor das pessoas. Eu tenho o que há de melhor do Levitan, eu tenho o que há de melhor da Simone. Claro. E a Simone, vou contar essa passagem, a Simone Haslan fez o disco dela logo que a Rádio Esmeralda parou, né? E ela foi para fazer o disco dela, né? Os Chachados e Perdidos. E aí ela gravou uma música do Egberto Gismonti e mandou pro Egberto o disco. E o Egberto escutou o disco dela e ficou maravilhado. Então o Egberto pegou o endereço dela errado e mandou uma carta para ela. Fez uma carta, o Egberto Gismonti, tá? Se é que as pessoas conhecem, porque, vou te dizer, é um portal de música universal brasileiro, mineiro, sim, é um gênio. E aí mandou essa carta para Simone Haslan, e a Simone Haslan, e aí não voltou para ele. Aí ele ligou pro Juarez Fonseca para pedir, não tinha, e daí ligou pro Vitor Ramil, e aí ligou para um monte de gente para pegar o endereço certo, porque ele queria que essa carta chegasse para Simone Haslan. E chegou para Simone Haslan e ela tem uma carta do Egberto falando do disco dela, Que entendeu? legal. Então eu estou dizendo isso para dizer que eu não estou sozinho. Eu tenho pessoas de alto gabarito. É por isso que a coisa anda, entende? A Simone Haslan, ela não fala. Esse tema ela nunca conta, entende? Porque ela é de Mato Grosso, então ela é toda assim, muito mais assim, modesta do que eu. Mas olha, ela nos surpreende sempre, 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 e as pessoas ficam maravilhadas. Ela é sensacional. Ela é demais, ninguém tem dúvida que ela é uma esborniana. E totalmente. Sentada no piano, fazendo aquelas caras, e dando os textos, e tocando aquela maravilha, pianista formada, maestrina formada. Wick, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar de Porto Alegre, porque também, tu já citou Porto Alegre antes, né? Enfim. E Tangos e Tragédias, eu acho que as pessoas veem como uma peça porto-alegrense, eu não sei se tem um pouco da nossa identidade aí. Totalmente. Como é que tu vê Porto Alegre? Faz sentido isso? Tangos e Tragédias é porto-alegrense mesmo? Total. Tangos e Tragédias só podia ter nascido em Porto Alegre. Né? O Hiperpampa, como eu falo. Né? Então, as influências que a gente tem toda, o Nico já fazia essa fusão do Hiperpampa, né? Tocando gaita e tocando músicas folclóricas, né? Ele como um cara assim que trouxe na bagagem genética dele, a gente brincava muito na bagagem janética, porque a mãe dele era a Dona Janete. Não, mas por que tu disse Porto Alegre Hiperpampa? O Hiperpampa. O que quer dizer isso? O Hiperpampa. Agora, eu vou te perguntar, tá? Eu achava que esse termo tinha que se explicar sozinho, tá? O que quer dizer o Hiperpampa? Um pampa que vai além daquela música tradicional, regionalista, gauchesca? Um pouco isso. É um aspecto uma coisa mais do criativa, Hiperpampa. mas o Hiperpampa é essa região que é o Grande Pampa. O Hiperpampa é Uruguai, Argentina e o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil. Não é? Pela natureza, porque a natureza é muito similar aqui e ali nesses países. Então tem o mesmo tipo de pessoa e tem o mesmo tipo de expressão folclórica, porque o folclore é isso, e o folclore vem da natureza humana, não é? Mas é da natureza que está nas pessoas. Então tem o mesmo tipo de árvores, tem o mesmo tipo de pastagem, tem o mesmo tipo, se presta para o mesmo mas tipo Porto Alegre é um hiperpampa urbano, assim, né? O Porto Alegre é um hiperpampa urbano, que faz as sínteses, não é? De todas essas folclores, entende? O próprio Carlos Gardel, o rei do tango, né? Os primeiros discos dele eram de milongas. Ele aparecia de gaúcho, a cavalo, cantando milongas. Né? E tu gosta de Porto Alegre? Eu adoro Porto Alegre. Eu gosto de Porto Alegre. Eu sou Porto Alegre.
As pessoas são Porto Alegre. Por que tu gosta de Porto Alegre? Eu sempre acho interessante. Eu gosto de mim. Entendi. Eu sou Porto Alegre. As pessoas, uma cidade é feita de quê? É de ruas, não é? De recursos hídricos, de árvores, de asfalto, e também é formado de pessoas. Então, a cidade, ela não é por si a cidade. Quem faz a cidade é as pessoas, são os elementos da natureza que estão nesse lugar. Então, eu gosto das pessoas daqui, eu gosto de mim, eu gosto da minha família. Qual é? Você mensurado, tu consegue dizer por quê que as pessoas daqui são diferentes das pessoas de outro lugar? Isso é possível expressar ou é algo que se vive sem uma possibilidade assim de verbalizar muito claramente? Não, é por causa da natureza. Porque a natureza é diferente dos outros ambientes naturais. Então aqui nasce esse tipo de ser humano que tem a ver com essa natureza daqui. Uhum. E qual é a tua Porto Alegre? Porque tem muitas Porto Alegres. É verdade. Tem muitas Porto Alegres. Então eu sou muito privilegiado, né? Porque eu nasci no Bonfim, morava num apartamento de um quarto com meus pais, que era jogador de futebol, ganhava muito pouco, né? Naquela época o jogador não fazia fortuna. Pois eu ia dizer, vocês não eram abonados, né? Não, de família, né? Vocês eram de classe média. Da mesma forma, afortunado, porque tive pai e mãe, claro, estou ali claro. bem abrigado, estudei em colégios, coisa e tal, cheguei a estudar no Rosário, fiz universidade de filosofia, saí da universidade para ir para o exército. Mas assim, servi. Mas aí assim, fui muito incentivado pelos meus pais a ser artista. Então isso é uma fortuna. Não tive nenhuma resistência deles, pelo contrário. Meu pai me obrigava a tocar para ele. Então, e hoje assim, moro num local bacana, né? Consigo ver o rio. Que bairro tu tá hoje? Sétimo Céu. Sétimo Céu, Zona Sul de Porto Zona Alegre. Sul. Morro do Que Osso. é outra Porto Alegre. Morro do Osso, isso. Morro do Osso. Tem muita natureza. Meu Deus, eu moro do lado da reserva do Morro do Osso, então eu abro a janela, só vejo verde. Uma casa, um privilégio. Um condomínio. Casa ali no bairro mesmo. Sétimo Céu. Então... E como é que tu enxerga Porto Alegre hoje, como ela tá, agora, as diferenças porque ela foi, tu gosta da cidade hoje, de como ela se desenvolve, do que tu tá vendo, o caminho que Porto Alegre... Sempre dá para melhorar, né? Sempre porque dá, a gente claro. viaja muito, entende? Então a gente vai para Amsterdã, que tem 750 mil habitantes, entende? Daí tu vê aquela organização que foi construída num charco. Entende? Então a gente vai nos museus e vê a arquitetura do local que sabia que podia ser inundado porque ele foi construído num charco. Entende? Então aquelas fundações gigantescas para baixo, as cidades, e as casas não afundam. Entende? Porque tem uma inteligência muito antiga, básica, que foi usada para aquilo, né? Então assim, a nossa cidade, ela merece um cuidado, sabe, maior assim, para que essa nossa situação não se repita, né? Já tinha. Esses dias eu li um livro da imigração aqui de 1700 e pouco, quando os caras começaram a vir para cá. Então vinham aqueles colonos para se postar em regiões perto dos rios, e já sabia que os rios transbordavam e levavam todos os acampamentos ali, né? Então assim, aqui tem isso desde sempre. É uma história de Blumenau que eu achei muito bacana. Pessoal, os alemães que vieram se postar ali, né, que estavam considerando assim que haviam tomado a terra dos indígenas, né, e fundado aquela cidade ali. Daí, depois de uns anos, eles foram, com a proximidade dos indígenas, eles foram lá falar com os indígenas e disseram: olha, a gente queria se desculpar por ter tomado essa terra aí, que a gente sabia que era de vocês, coisa e tal. Aí o indígena falou: não, o que é aquela ali? Não, ali não é nosso. Ali é do rio. Maravilhoso. Os indígenas sabiam que o rio transborda, por isso eles não moravam ali. Os alemães foram lá, fizeram uma cidade linda. É lindo Blumenau. Tivemos lá no ano passado, fizemos a Esbórnia Contra-Ataca, foi lindo, com o coro de lá também. Então, assim, tem essa sabedoria toda, né? Que hoje nós não temos mais os indígenas aqui para dizer onde é que é bom, onde é que não é bom aterrar, por exemplo, que todos os lugares de aterramento aqui foram barbaramente
a enchente entrou, né? Lugares que não tinha aterramento, a enchente não entrou muito menos. Então, assim, é lógico que tem que se fazer alguma coisa, porque vai voltar a acontecer, pessoas, preparem. Claro. O Ike tem uns papéis aqui em cima da mesa que eu tô só espiando aqui, e ele já contou que é uma música, Ike, que tu não tocou ainda, isso? Eu toquei agora, eu fiz um programa. E aí tu Tá vai pegando tocar... violão. Eu nunca toquei ao vivo. Tu vai tocar pra encerrar o nosso Perimetral como era uma Podcast? coisa de Porto Mas é uma Alegre. composição tua? É, composição minha. Que honra. Tu nunca tocou ao E vivo essa Nunca música? toquei ao fala vivo. de Porto Alegre? Fala. Sério? Uhum. Mas e quando é que tu fez? Agora? Faz um tempo já. Faz um tempo que eu fiz ela. Que legal. Vamos ouvir o Ike Gomes aqui. Tá bom aí o som do violão? Um homem surgiu no fog de Porto Alegre. Um homem capote preto, chapéu no rosto. Um olho no invisível, o outro me penetrando. Uma mão no bolso, a outra sinalizando. Um homem com seu sapato de 2 cores caminha pela leveza desses vapores. Eu sei que não tem palavras, mas numa telepatia um verso escapa na trama da poesia. Quem será? Quem serei? Quem sou eu? Não sei. Quem será? Quem serei? Quem sou eu? Não sei. Um homem na queda livre da madrugada me passa por pensamento o que se passa. Me diz estarei contigo no seio do teu conflito, mas não direi da origem do infinito. O olhar dele é paciência e sapiência. O olhar não me cobra culpa e consciência. O que estou eu a fazer? Demoras, insensatez. Medito eu só no recanto chinês. E agora desaparece na espessa bruma. No frio do parque vazio, na etérea espuma. Eu corro pra lhe encontrar, preciso lhe perguntar sobre o futuro, se cai ou se fico puro. Achei-o já quase nuvem em uma esquina, jogando com os fragmentos de sua neblina. O homem acende um cigarro e some as suas pernas, tragando a si vai voltando as coisas eternas. Quem será? Quem serei? Quem sou eu? Não sei. Quem será? Quem serei? Quem sou eu? Ah, muito linda. Tem que música gravar isso. maravilhosa, Ike. Que música sensacional. Como é que eu não tenho como ouvir isso de outra maneira? Só aqui no Perimetral Eu Podcast? gravei agora num programa e ele mandou o MP3. Posso te mandar depois. Manda pra mim, por favor. Que Não, que música nada, linda. ouve no Perimetral Podcast. velho. E que tu tava... esse homem em Porto Alegre, o que ele representa, assim? É muito fog, né? Muito aqueles dias de inverno agora. Isso é totalmente imagética a música. assim, a gente- aquele fog que a gente... lá na minha casa, como é alto, né? Eu não consigo ver o outro lado da rua, Sim. às vezes. A gente fica no meio da nuvem, né? Então a gente sai pra rua, é puro fog, é as luzes, Isso. e a minha esposa, a Cara, Heloísa, adorei, que ela música é linda, cara. fotógrafa, então assim, ela gosta muito desses ambientes de fog e de contraluz, de silhuetas. Como é que é o primeiro nome mesmo da tua esposa? É a Heloísa Heloísa Verbuck, isso. Que demais. Mas tá linda a música. Obrigado por ter Eu que nos agradeço. dado esse presente pra Oportunidade. encerrar aqui o programa. Obrigada pela presença também. Foi muito legal te ter aqui. Obrigado. Um beijo, Ike. Valeu. Um beijo a todos, até a semana que vem.